Ou melhor, se ninguém tiver uma Ah, pergunta de início, eu já vou pedir. Se quiser, eu posso perguntar. Sim. sim, já entendi. Diga. Professor, o senhor poderia descrever qual era a visão que Lattes tinha sobre Einstein e se o senhor apoia essa visão? Veja, não é uma questão de apoiar, mas ele tinha uma crítica científica porque ele não acreditava na relatividade especial. Ele tinha dúvidas sobre essa questão da velocidade máxima da luz. Por um lado, as críticas dele, na verdade, não me pareciam muito bem fundadas. Eu já nem me lembro mais dos detalhes, eram detalhes que eu simplesmente deixei de lado. E, do ponto de vista pessoal, ele tinha, o que eu já comentei, ele tinha uma crítica muito forte, um endeusamento que faziam sobre a figura dele. Ele, inclusive, disse uma frase, que, aliás, eu cito aqui no meu livro, que o cientista não devia de ficar contente pelo fato de que o establishment, ou seja, todos nós, consideramos que ele é um gênio, digamos assim. Ele achava isso um absurdo. O cientista não deve se preocupar com esses detalhes. E ele achava que o Einstein era muito exibicionista de um certo ponto de vista. Na verdade, não sei nem se isso é um fato, ou seja, o ponto concreto, como ele fez 2 revoluções na física, é razoável que ele fosse chamado a toda hora para ser entrevistado, essas coisas todas. Isso é natural. Então, não acredito que ele procurasse isso. Mas, basicamente, o que Lattes criticava era essa tremenda exposição como se fosse um gênio da humanidade. Era mais ou menos essa questão. Certo, obrigado. Professor, você cita no começo do capítulo a influência temporal sobre as leis da física. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Veja, eu posso. Algumas pessoas que já me ouviram vão ver o mesmo argumento repetido, mas vamos lá a ele. Quando você faz, quando você descobre, quando você aceita uma lei de física, você tem uma tendência natural, essa lei da física é observada em laboratório terrestre ou coisa parecida. Tem uma tendência natural a imaginar que ela seja universal, ou seja, que ela seja válida em todo o universo. Isso funcionou muito bem com o Newton. Você lembra? O Newton supostamente teria visto uma laranja cair, dizem alguns em informação, e daí extrapolou para que todo o corpo no universo tivesse também uma queda, ou seja, fosse influenciado pela força gravitacional, o que funcionou muito bem. E, de uma certa maneira, essa proposta de generalizar uma lei física terrestre para o universo é uma boa prática científica, ou seja, você extrapola, que é o que se faz, aliás, em todas as áreas, você extrapola o domínio onde aquele fato foi observado para outras situações onde não foi observado e para ver até que ponto essa tua interpretação da natureza pode ser uma verdade universal. Então, esse método de extrapolar é um método competente, que tem dado frutos e extremamente positivo. Mas isso não significa afirmar que as leis da física sejam verdadeiramente universais. Isso é simplesmente um modo pelo qual nós começamos a examinar a aplicação das leis ao universo. Então, isso requer o quê? Requer observações, requer uma crítica sobre situações onde o universo não foi ainda observado.
Então, por exemplo, você sabe que nós vivemos em uma galáxia que tem centenas de bilhões de estrelas e que, além da nossa Via Láctea, existem centenas de bilhões de galáxias. Então, a quantidade de objetos no mundo é fantasticamente grande. Então, é razoável imaginar que seria um verdadeiro milagre, entre aspas, que as leis da física terrestre fossem válidas em toda a imensidade. Por outro lado, argumenta-se que isso seria uma demonstração de coerência das leis físicas no universo. Por coerência, as leis não poderiam ser alteradas, seja em uma região do universo, seja em outra. Então, esses dois pontos de vista têm que ser colocados em discussão. Ao longo da história, nos últimos 100 anos, alguns físicos começaram a examinar hipóteses nas quais as leis da física não fossem realmente as mesmas em todo lugar. Sendo que eu já citei dois exemplos contundentes dentro da relatividade geral, capazes de mostrar como é difícil manter essa universalidade da gravitação. Um é a geometria do Gödel, uma reação causal, e a outra, a argumentação do Sakharov com relação à existência de antimatéria no universo. A do Gödel, dentro da realidade geral, é uma formulação teórica bem clara, porque a realidade especial determina uma relação causal no qual, em cada ponto, o observador sabe exatamente o seu passado e o seu futuro, que depende do observador. Então, você sempre caminha localmente para o seu futuro. Então, isso é uma lei universal que, na verdade, nenhum de nós nunca experimentou uma contradição. O Gödel mostrou que existem soluções da equação da relatividade geral, e, na verdade, outras pessoas depois mostraram que outras soluções têm essa propriedade semelhante, no qual, ao caminhar para o meu futuro local, eu estou me aproximando do meu passado, como se houvesse uma espécie de círculo do tempo, ao invés de ser uma linha reta, como nós imaginamos. Isso se deve à razão pela qual a luz também sofre influência gravitacional. Porque, veja, como a gente já comentou sobre isso, em cada ponto do espaço-tempo, a luz determina um cone causal, no qual, sobre esse cone, é a propagação da luz, e dentro desse cone, é a propagação de qualquer objeto material, nós, inclusive. Então, nós só podemos viajar por dentro desse cone de luz, como qualquer corpo material. Por quê? Porque, ao fazer isso, nós estamos obedecendo à regra de que não existe velocidade igual ou superior à da luz por corpos materiais como o nosso. Então, na verdade, estou sempre caminhando dentro do cone de luz local. Só que, como a realidade geral é universal, no sentido de que ela afeta tudo que existe, então ela afeta também a luz. Como ela afeta a luz, esses cones vão sendo deformados ao longo do tempo, segundo o Gödel e outras pessoas, de tal maneira que ele possa se curvar e voltar ao ponto de partida. Não há nenhum milagre nisso, então isso é um efeito que está ligado, por um lado, com o fato de que você é obrigado a viajar sempre no interior do cone de luz, e o segundo fato de que existem situações no campo gravitacional no qual a luz tem esse comportamento, ou seja, ela produz uma espécie de orientação temporal capaz de fechar sobre si mesma. Então, esse é o primeiro argumento forte para argumentar que causalidade local não implica causalidade global, embora nós estejamos usando, tanto aqui como lá, a relatividade geral. Então, você está vendo que algumas leis da física, como, por exemplo, nós só podemos caminhar para o futuro, isso é verdade, mas esse futuro
pode ser modificado pelo campo gravitacional. A segunda observação, a do Zaharov, é mais observacional mesmo, porque, na verdade, o que ele diz é uma evidência, ou seja, não existe antimatéria no universo. Se não existe antimatéria no universo, significa que, em algum momento da história do universo, a lei física que diz no laboratório terrestre que nunca foi violada, que há uma simetria perfeita entre matéria e antimatéria, então ela deveria ter sido violada em algum momento na história do universo. Porque senão nós teríamos um universo cheio de matéria e de antimatéria, o que de um certo ponto de vista não seria agradável para nós, por causa da possibilidade de matéria e antimatéria se interagirem e se aniquilando. Então, o universo seria simplesmente um imenso mundo cheio de fótons somente. Então, Zaharov vai mais adiante. Ele argumenta de que o responsável por essa quebra dessa lei terrestre, digamos assim, da simetria matéria-antimatéria, é o campo gravitacional. E ele dá uma outra sugestão, argumentando de que isso seria possível, provavelmente, segundo ele, no momento de máxima condensação do universo. Por quê? Porque ali o campo seria extraordinariamente grande e aí a interação gravitacional poderia produzir efeitos totalmente distintos daqueles que a gente está acostumado com o princípio de acoplamento mínimo. Então, esse segundo exemplo mostra claramente que, seja o Zakharov a solução ou não, deve ter havido em algum lugar uma violação dessa lei. Então, esses dois exemplos são bem claros e contundentes, um teórico e outro observacional, argumentando que, embora provavelmente a maior parte das leis físicas sejam realmente universais, nem todas certamente serão em circunstâncias especiais, como, por exemplo, quando o campo gravitacional for extremamente forte. Você poderia argumentar, será que isso aconteceu no buraco negro? É possível, em campos gravitacionais extremamente fortes, acontecer coisas tais como essa que o Zakharov está argumentando que aconteceria possivelmente lá no começo da nossa fase atual de expansão do universo. Então, com esses exemplos, você fica com a seguinte situação. Ok, nós vamos, como método de trabalho, fazer uma hipótese boa de que as leis físicas terrestres, por coerência, são válidas em todo o universo. Mas devemos ficar sempre de olho e atento que é possível que isso seja simplesmente uma hipótese válida na maior parte dos casos, mas que, em algumas circunstâncias, não seja válida. E essas circunstâncias, às vezes, são fundamentais. Por exemplo, no caso do Zakharov, é fundamental a possibilidade do campo gravitacional afetar essa lei, porque isso permitiria exatamente a existência desse nosso universo. Está claro isso? Entendi. Obrigado. Professor, deixa eu perguntar, nesse capítulo você fala sobre os argumentos que o Dirac e o Lattes usaram para poder falar sobre as interações, sobre a evolução das leis da física. E o que tem de divergente assim entre uma argumentação e a outra é o tempo que faz uma teoria valer mais que a outra. Você estava falando agora que o tempo da Terra, assim, vale para o eles usam para o universo e tal. Como que você pensa sobre, tipo, você apresenta duas teorias, o que muda vai ser uma coisa ali e as pessoas, em vez de trabalharem meio que juntas para solucionar o problema,
é mais uma querendo levar o mérito em vez de juntar e fazer a teoria ficar melhor, assim, trabalhar mais em conjunto. Não sei se eu entendi bem o que eu falei, o que você falou. Deixa eu ver se eu explico, se eu explicar, você me diz se não. Veja, antes de mais nada, o físico, antes de ser físico, ele é um homem, uma pessoa, um homem, uma mulher, logo que seja. E, na verdade, isso envolve uma relação com outras pessoas. São processos, então, psicológico, sociológico e político. Não tem nada de científico nisso. E, na verdade, quando se apresentam as interações físicas, dá a impressão de que toda a pessoa que fala é isenta de compromissos sociais, políticos, psicológicos. Não é verdade. Entende? Isso você vê em algumas circunstâncias, mas isso acontece a todo momento. Só que as pessoas, obviamente, principalmente os cientistas, não gostam de explicitar essa relação. Ao contrário, ela é escondida. O Lattes tinha essa vantagem sobre os outros. Como ele dizia, bom, como eu sou maluco, eu posso falar o que eu quiser. Que, aliás, é interessante, porque uma ocasião eu passei um ano fazendo a mesma coisa que ele, só para imitação. Fingi que eu era maluco, podia falar qualquer coisa. E foi ótimo, porque todo mundo aceitava. Ou seja, esse método dele, embora ele se dizia esquizofrênico, não era uma coisa boa, o método funcionava. O fato das pessoas se unirem é muito difícil, porque existem personalidades distintas. Há um compromisso formal, que eu diria quase hipócrita, da comunidade científica, de argumentar que eles são isentos desse compromisso. Não é verdade. Entende? Claro está, eu não estou querendo dizer que uma pessoa que defende a relatividade especial vai estar com problemas sociais com outra que defende, por exemplo, a teoria newtoniana. Não tem nada a ver com ela. Mas, às vezes, você é conduzida a uma teoria por razões não científicas. Ou, digamos de outra maneira, você defende uma teoria por razões não científicas, o que não significa que, às vezes, a teoria não seja boa e os seus argumentos não sejam corretos. Então, é muito difícil você lidar com esse problema do jeito que eu entendi você perguntou. É muito difícil, porque, na verdade, passa pelo lado pessoal, de personalidade. O Lattes tinha essa personalidade e, como ele fez muito jovem um trabalho extremamente importante, digamos assim, teve a chance de estar no bom momento, no bom lugar, sabendo a boa coisa. Isso não quer dizer absolutamente genialidade, quer dizer simplesmente que uma série de situações concorreram para isso. E ele entendia perfeitamente bem isso. Por isso que ele achava ridículo que as pessoas chamassem a ele de gênio. O gênio não existe. O que existe é o trabalho científico sério. Isso dito, ele, obviamente, se opunha a muitas coisas que o establishment aceitava. Uma delas foi essa briga dele, quase coletiva, contra a maior parte dos físicos, contra o Einstein. E, na verdade, ele foi um pouco num momento ruim de uma entrevista que ele deu para uma revista. E, obviamente, isso foi motivo de mostrar que ele não era uma pessoa maravilhosa, como todos diziam. Porque, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em suma, o que eu estou querendo afirmar, não sei se isso responde a sua pergunta, é que não se pode separar a atividade científica de uma atividade humana. E uma atividade humana, ela sempre tem componentes sociais, sociológica, psicológica e política. Não tem a menor dúvida sobre isso. Entende? Em certas circunstâncias, a gente tem uma tendência, quando o professor está dando aula, você não imagina absolutamente nada que isso tenha a ver com esses aspectos sociológicos, políticos e psicológicos do professor e de você.
Porque você está interessado na aula que ele está dando. Está querendo calcular aquelas coisas que ele está te afirmando. Mas se você parar para pensar um pouquinho, olhar em volta, ver o que está acontecendo, você vai tomar um susto, porque você vai se dar conta, se é que não se deu, de que tudo aquilo é um processo sociológico complexo, tá certo? Que você é levado a examinar, o que não quer dizer absolutamente nada contra a atividade científica. Simplesmente é importante que se diga que essa atividade científica é uma atividade tão boa ou tão ruim quanto qualquer outra. Entende? A única vantagem, por exemplo, se é que é uma vantagem, é que eu vejo em alguns cientistas, não em todos, é essa admiração por entender como é que o universo funciona. E, infelizmente, eu vejo que isso está se perdendo pela burocratização da ciência. E por que acontece essa burocratização da ciência? Por uma razão muito simples. Você precisa sobreviver. Você precisa ter uma bolsa. E para você ter uma bolsa, você tem que entrar nos padrões, nos moldes pelos quais os órgãos financiadores acham que você merece uma bolsa. Então, fica complicado. Então, se você sai do mainstream, se você sai daquele padrão que o establishment diz que você deveria ter, você está perdido. Então, na verdade, é uma situação complicada. Com isso é que me irrita um pouco, porque os jovens vão perdendo esse encantamento que eles certamente tinham no começo, e com o tempo vão perdendo esse encantamento. Algumas pessoas vão amadurecendo. Eu acho isso um absurdo. Não há nada de errado em ser infantil. Nada, absolutamente nada. Se você associa a infantilidade a essa espontaneidade, essa admiração, esse encantamento pelas coisas do mundo. Para mim, é o universo. Que não existe coisa mais fantástica para mim do que isso. E eu tenho 78 anos. E muitas pessoas dizem que eu não amadureci, porque eu continuo igualzinho ao era quando eu tinha 25 anos, imaginando assim uma maravilha que ia viver nesse universo. Não no Brasil, com esse presidente negacionista e tudo. Isso é outra história, entende? Mas viver nesse mundo que vai passar, essa bobagem desse governo brasileiro vai passar. E vocês, principalmente, vão usufruir de uma situação onde vocês vão ter uma situação bem melhor do que a que nós estamos vivendo hoje. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Professor, essa divergência entre as propostas, Cauê, pode falar, pode perguntar. A minha dúvida, na verdade, era mais ou menos, acho que nessa continuação, sabendo dessa parte, que não é só parte científica, mas um pouco até político, não sei, acho que até que ponto é importante a gente estar, acho, focado ou em uma universidade ou em outra, ou, por exemplo, se você faz em um lugar ou em outro, por exemplo, aqui no Brasil, ou, igual falar, uma pesquisa que você faz na Oxford tem mais visualizações. Então, não sei, é importante você focar em um outro lugar ou ter esses nomes assim, não sei se vai ser tão importante, ou, não sei, para você é importante ter esse nome assim, ou você consegue alcançar tanto em um lugar quanto em outro, sei lá, uma pesquisa satisfatória, assim, por exemplo? Deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando se pode fazer pesquisa científica de alto nível, de boa qualidade, em qualquer lugar do Brasil ou não. Na verdade, pode. Se você está perguntando também se isso vai ser reconhecido, isso é outra história. Porque nós ainda somos, por incrível que pareça, a física brasileira desenvolveu-se demais nos últimos 50 anos, mas demais mesmo. Nós temos cientistas muito bons em diversas áreas da física, mas não seguiu paralelo uma espécie de subserviência
a sistemas colonialistas. Nós ainda temos, nós quer dizer, a sociedade brasileira ainda tem um resquício de submissão ao pensamento, seja dos Estados Unidos, seja da Europa. Curiosamente, nós não temos essa subserviência com relação, por exemplo, a países mais desenvolvidos ainda, como a Rússia. Durante os anos 50, 60, a União Soviética, a Rússia era a União Soviética, era a líder na cosmologia. Era o lugar mais importante, e os desenvolvimentos que eles fizeram lá, ainda hoje, repercutem na evolução da cosmologia. E, no entanto, nós não temos absolutamente. Isso é uma outra razão que você pode procurar, seja na sociologia, seja na política. De qualquer maneira, voltando à questão, se você faz uma tese em Oxford, ou se faz uma tese em uma universidade do interior do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou da Paraíba, infelizmente, as pessoas vão considerar mais aquela tese feita fora. Ainda é assim. Mas isso pode ser ultrapassado facilmente. Como? Com os artigos científicos que você publica baseado na sua tese, antes ou depois. Porque esses artigos científicos vão ser publicados em jornais importantes, em revistas internacionais, seja elas americanas ou europeias, ou seja, asiáticas, que também têm boas revistas. Então, na verdade, essa subserviência pode desaparecer logo, logo. Então, isso me leva a imaginar que não é hoje necessário mais fazer aquilo que, na minha geração, foi quase indispensável, fazer o doutorado fora do Brasil. Hoje em dia, não é verdade. Você tem grupos, dependendo da área que você atua, você tem grupos extremamente importantes em diversas áreas no Brasil, em diversos lugares do Brasil. Então, na verdade, eu diria que essa questão, hoje, pode ser contornada facilmente através da sua atividade científica. Então, só de você, vai depender só de você. Entendi. Obrigado. Mariana desapareceu, ela queria fazer uma pergunta, mas voltou. Voltei, minha internet está ruimzinha. Eu ia perguntar, Aliás, eu pedir. ia dizer que se a minha internet pifar, eu vou lá para a sala, viu? Beleza, tá bom. Por enquanto tá boa. Para meu espanto. Sobre essa diferença entre as propostas do Lattes e do Dirac, o que o senhor coloca que parece que é mais uma questão de nome, de argumentação, que o Lattes argumentava um tempo absoluto e o Dirac o tempo global. Mas não existia nenhuma diferença técnica? O senhor podia comentar um pouco sobre essa diferença? Posso. Veja você, esse tempo global da cosmologia, ele imita o tempo newtoniano absoluto. Embora, no caso do Newton, isso era uma verdade, ou seja, havia realmente um tempo absoluto único. Enquanto que, no caso da relatividade, isso é uma escolha particular de representação. Consequentemente, se na prática o resultado é o mesmo, tanto faz se você foi levado a que a alteração da realidade física se deve a essa variação desse tempo, seja você imaginar que esse tempo é uma escolha particular de representação, seja você imaginar que esse tempo é aquela origem ainda newtoniana, como o Lattes. Só que quando o Lattes argumentava dessa maneira, os físicos colegas dele, veja você, naquela época, principalmente, havia praticamente quase poucos, se algum cosmólogo no Brasil, alguma pessoa que entendesse verdadeiramente do que ele estava querendo dizer. Porque, na verdade, era muito simples argumentar. Foi, aliás, a primeira questão que eu comentei com ele, que eu dizia, Lattes, você devia dizer o seguinte, eu sei que você não se agrada com a teoria do Einstein, mas você pode argumentar da seguinte maneira, esse tempo que você se refere de variação das leis é igual ao do Dirac. Vocês têm pontos de vista distintos, mas, na prática, a dependência temporal é a mesma. Se existir uma dependência temporal a la Dirac ou a la Lattes,
ela não seria, de jeito nenhum, distinguida pela observação. Ele tinha dificuldade de aceitar esse meu argumento. Ele brigava muito comigo na relação. Mas, com o tempo, ele foi amenizando essa distinção dele com o Dirac em relação a esse problema. E o senhor pode comentar, então, um pouquinho a proposta do Dirac, que, para mim, não sei se sou eu que estou com a cabeça um pouco distraída, mas acho que foi denso. O pessoal estava comentando aqui também que foi denso. Foi o quê? Denso. Denso. Veja, o Dirac percebeu algumas coisas curiosas. Por exemplo, ele descobriu que se você pegar o número que mede a intensidade gravitacional, o número, esquece a dimensão, 10 elevado a 40, o número que tem o número de partículas bariônicas de hidrogênio no universo é 10 elevado a 80. Curioso, né? 10 a 40, 10 a 80. E ele descobriu várias outras coincidências que ele chamava de acidentes universais. Com isso, ele foi imaginando que seria possível, assim como o universo é um processo de expansão, seria possível que essas quantidades, a interação gravitacional, por exemplo, variasse com o tempo. Como que seria possível essa variação? O jeito mais simples que ele pensou foi a constante de Newton variar com o tempo. Seria a coisa mais ingênua, mas pelo menos mais simples de se pensar. Só que isso criava um problema em contradição com a relatividade especial. Por quê? Porque não há absolutos na relatividade especial. Então, essa variação dessa constante devia ser transformada não mais no tempo, mas no espaço-tempo. Significaria que ela não seria mais uma constante, mas seria o que os físicos chamam de uma função escalar. Então, essa função escalar que dependeria não só do tempo, mas do espaço. Por que isso? Porque isso ficaria dentro do cenário da relatividade especial. Então, o que o Dirac estava querendo fazer era mudar, alterar alguma coisa dentro da relatividade geral, ou seja, da teoria da gravitação. Mas ele certamente não queria mudar nada na relatividade especial. Para não mudar nada na relatividade especial, ele deveria transformar, então, a constante de Newton numa nova função de ponto, ou seja, a função do espaço e do tempo. Não era só uma função do tempo. Você está vendo como é que essa posição dele entra em choque direto com a posição do Lattice. Lattice nunca pensaria desse jeito. E, na verdade, essa proposta do Dirac foi tomada. O Dirac fez isso lá pelos anos 30, 35, por aí. 15 anos depois, nos Estados Unidos, dois físicos americanos começaram a imaginar que talvez isso fosse uma verdade, ou seja, que talvez realmente houvesse, além da gravitação convencional, ou seja, além da métrica do espaço-tempo ser a origem da gravitação, existiria uma outra função no universo, e essa função faria parte também do que a gente chama de interação gravitacional. Ela seria aquilo que no começo nós chamaríamos de variação da interação gravitacional de Newton. Ou seja, assim como a gente já comentou sobre isso, a geometria Gemini, que é um objeto simétrico, passa 4 dimensões, então tem 10 componentes, tá certo?
como se fosse uma matriz 4x4 simétrica. Essa é a métrica, ou o campo, se você quiser. Haveria um outro campo escalar, mais uma função, e essa função foi então chamada de teoria escalar tensorial da gravitação. Ou seja, nós teríamos então agora não só mais a métrica, a geometria ela mesma, mas uma outra função que seria essa quantidade escalar que o Dirac, de uma certa maneira, imaginou. Na verdade, o Dirac não imaginou isso, porque ele simplesmente imaginou da maneira mais ingênua, já falei, que era simplesmente a constante da gravitação que variaria com o tempo. Mas foi esses dois, Brans e Dicke, principalmente o Dicke, o Brans era um colaborador, que pensavam, então, na ideia de que essa variação que o Dirac se referia deveria ser transformada num campo escalar. Então, você teria as 10 componentes da métrica, mais uma componente de uma função escalar para representar a gravitação. Curiosamente, isso foi feito lá pelos anos 50, curiosamente, ainda hoje, tem pessoas que trabalham nessa teoria escalar tensorial, porque é muito difícil de você mostrar que ela está errada, porque ela tem uma maleabilidade formal muito grande. Então, ela pode ainda ser compatível com as observações e muito difícil, embora haja argumentos, muito difícil de você eliminar por observação essa teoria. O que não deixa de ser curioso, mas a maior parte dos físicos, hoje em dia, simplesmente ignora essa teoria escalar tensorial e adere à teoria convencional da relatividade geral, sem que haja essa variação esdrúxula do tempo com a constante de Newton ou a existência, a necessidade de introduzir um campo escalar. Ficou mais claro assim ou não? Sim, sim. Pode E não essa, ficar, não é obrigado que fique, não. essa teoria escalar tensorial, que os físicos em geral rejeitam, então, ela parece ser muito interessante de investigar. Se ela é maleável e é talvez mais fácil de ser comprovada, não sei se dá para dizer assim. Eu fiquei curiosa, porque se ela é rejeitada, assim, só Já que pela. não tem pergunta, e como o próximo capítulo é muito simples, é uma página só, a gente pode entrar nele, que é uma coisa muito simples, que eu já falei isso no outro dia, mas eu gostaria de enfatizar. Não é verdade que se tenha sempre uma única proposta de explicação de observações. É possível que um dado processo, ou vários processos, possuam mais de uma explicação com teorias distintas. Quando duas teorias distintas, Maria, Eu ia fazer uma pergunta, professor, mas travou tudo para mim. Agora eu não sei se travou para todo mundo também. Travou dele aqui. Acho que ele deve ter caído. Então daqui a pouco ele volta lá no outro computador. Já tá dando o tempo do computador dele. Tá esquentando.
Está me ouvindo? Sim. Caiu a rede aqui, mas eu vou ficar aqui porque consegui estabelecer. Se cair de novo... Você estava querendo falar alguma coisa, Mariana? Eu ia fazer uma pergunta, eu só queria saber se estavam me ouvindo. Mas aí caiu? O senhor pode continuar, o senhor ia comentar no próximo capítulo, né? Mas diga, qual é a pergunta? É que agora eu não lembro, professor. Tá bom. Então, eu vou falando e você tenta lembrar. A parte que eu estava argumentando é que, às vezes, processos podem ter mais de uma explicação, mais de uma teoria para explicar esse processo. E, em verdade, quando existe isso, os físicos têm uma tendência natural, não só os físicos, mas em outras áreas também, a imaginar que aquela explicação mais simples é que deve ser adotada, exatamente por ser mais simples. Só que a palavra simplicidade vai depender de questões que não são de natureza científica. Você pode achar, por exemplo, que a equação da relatividade geral, uma pessoa como eu, que passou mais de 30 anos trabalhando nela, acha ela simples. Uma pessoa que nunca viu, com 64 termos, vai achar ela complicadíssima. Então, o que é simples? Na verdade, há um consenso. Esse consenso não tem nada a ver com a natureza, está pouco escalando para o consenso humano. Então, eu acho que essa perspectiva de jogar fora teorias mais complexas, mas que explicam razoavelmente bem os mesmos processos, não é uma boa escolha. Claro está, você não pode seguir todos os caminhos com duas teorias. Você é obrigado a escolher um dado caminho. Mas os outros caminhos podem ser perseguidos de uma maneira quase que equivalente. É isso que eu comento no próximo capítulo sobre a questão da navalha de Ockham. Esse termo não gosto muito, mas é basicamente o que acontece. Ou seja, teorias mais simples são as melhores. Eu não acho que esse ponto de vista tem algum aspecto, tem um respaldo científico sobre ele. Uma questão simplesmente do establishment. O establishment decide o que é mais simples. Lembrou a pergunta agora, mãe? Eu lembrei, até deu uma esclarecida já no que eu ia perguntar, que é sobre essa teoria escalar tensorial da gravitação. Me parece, então, que o fato dela ser meio esquecida pelos físicos é devido à navalha de Ockham. Se ela é mais flexível, ela parece ser mais complexa, né? É verdade. Verdade. E aí, lá no Nordeste, na Paraíba, Carlos Romero e Companhia Limitada, que trabalham ainda hoje nessa direção. E eles têm feito progresso. Mas, até onde eu saiba, poucas pessoas no Brasil, no mundo ainda tem pessoas trabalhando nisso, poucas, mas tem. No Brasil, imagino eu, não sei, eu não estou ao par, mas além do grupo de Carlos Romero, não vejo muita gente trabalhando no Brasil nessa teoria escalar tensorial. Parece que havia alguém em São Paulo, não sei se ainda existe alguém na piscina. De qualquer maneira, ela foi, de uma certa maneira, deixada de lado por ser mais complexa, realmente. Você introduz mais uma função na teoria e que, em princípio, a relatividade geral não requer, então você deixa para lá, né? Não tem necessidade. É uma questão, inclusive, humana, de simplificar o teu problema, porque as equações ficam extremamente complexas, mas isso tem que ser feito com cuidado, porque deve ser explicitado que essa escolha não foi decidida por uma observação da natureza, foi simplesmente uma escolha de como interpretar fatos de uma maneira mais simples dentro de uma teoria que funciona. Tá certo? E nesse sentido de buscar simplificar um pouco a vida dos cientistas, o senhor conhece alguma relação entre o desenvolvimento assim, de inteligência artificial para a relatividade, para essa área? Como assim? Quer dizer, na verdade, hoje em dia, a maior parte dos cálculos
na geral, são feitas pelo computador, que é isso que está Uhum. querendo dizer. Hoje existem programas programados já quando eu era estudante, eu tinha que fazer cálculos que levavam, às vezes, o dia inteiro, talvez mais de um dia. Hoje em dia, esse pessoal faz em menos de um minuto, porque está lá. Agora, a vantagem de fazer em um dia é que, como você fica cansado às vezes, você vai dar uma voltinha, você volta, você começa a refletir. E, ao refletir, você começa a ter uma ideia nova. Enquanto que se você põe no computador, você não tem tempo de reflexão. Você quer resolver aquela questão. E então você resolve aquela questão, então você ganha em eficiência e perde em profundidade. Essa uma espécie de situação que a gente vive no dia de hoje. Eu sou contra a computação? De jeito nenhum, eu não sou maluco. Professor, eu parei de te ouvir. Acho que o seu áudio caiu. Tá ouvindo a gente, professor? Vocês todos estudam física? Eu estudo. Eu também. Eu também. Eu estudo só por hobby, só. Eu gosto, eu fico estudando à toa. Eu faço geografia, mas eu também gosto de física. Vocês estão me ouvindo aqui? Sim. Sim, Agora sim. Agora, eu mudei, porque aquele computador lá, ele não... Depois de meia hora, já fica cansado. Isso é interessante, mostra que o que eu estava falando faz sentido, em suma. Então, na verdade, continuando aquela questão, você vê que hoje em dia temos métodos computacionais na relatividade geral extremamente poderosos. E em astrofísica, seria quase impossível de você empreender uma análise de certas situações que são muito complexas. Então, isso foi fundamental para avançar. Obviamente, como tudo na vida, tem um aspecto positivo, que é muito bom, mas tem aspectos negativos. O aspecto negativo é que você fica, se você não tomar cuidado, subordinado a ele. É mais ou menos o que está acontecendo na sociedade hoje em dia. Todo mundo está com seu celular e cada um fechado em si, não há mais encontro. Bom, agora não há encontro por causa da pandemia, mas independentemente da pandemia, na verdade, essa situação muito interessante, que é poder permitir você de comunicar-se com várias pessoas através do computador, através do teu celular, se torna, de novo, uma faca de dois gumes, ou seja, tem um aspecto negativo muito grande, que afasta as pessoas do contato pessoal. você disse que o Lattes
comentou com você sobre a teoria da evolução das leis físicas, e que você, quando estava fazendo o seu pós-doutorado, você examinou uma possível dependência cósmica das interações fracas também, junto com essa teoria. Você poderia me explicar um pouco? Posso. As interações fracas, porque, veja, só para situar todo mundo, a gente sabe que existem 4 interações no universo: a interação gravitacional e o eletromagnetismo, que são interações de longo alcance, supostamente de alcance infinito. São interações clássicas, que a gente percebeu desde sempre, o eletromagnetismo e a gravitação. E, ao longo do século XX, nós descobrimos também as forças nucleares, que são de 2 tipos: as nucleares fracas, que são responsáveis pela desintegração da matéria, e as nucleares fortes, que são responsáveis pela consistência da matéria. As interações fracas foram, de uma certa maneira, determinadas lá nos anos 40, mas foi pelos anos 50 que se descobriu um fenômeno curioso, graças a uma experiência feita por uma física chamada Wu, Madame Wu, onde ela mostrou que nos processos de desintegração da matéria, por exemplo, nêutron decaindo em próton, elétron e antineutrino. Nessa desintegração, a paridade não é conservada. O que quer dizer isso? Quer dizer que do lado de lá do espelho, a orientação espacial é distinta. Ora, isso não acontecia no eletromagnetismo, não acontecia na gravitação, certamente não. Então, esse foi o fenômeno mais crucial que determinou, inclusive, o prêmio Nobel para ela e para 2 teóricos. Podia ter dado também ao nosso brasileiro Tchonga, mas por outras razões não ganhou. Mas, em suma. E essa interação fraca, ela tem, então, um termo que viola a paridade. Seria mais simples se eu mostrasse a forma da Lagrangiana, que é o sistema que determina isso, mas como a gente não quer entrar em detalhes técnicos, então um jeito de falar nisso é argumentar que há uma violação da paridade máxima, ou seja, a violação é total de cá para lá do espelho. E em 1972, eu estava em Trieste e discutindo com um físico italiano, Rotelli, e eu sugeri que essa violação poderia, assim como Lattes pensava em outras circunstâncias, poderia depender do tempo cósmico. Ou seja, que a violação da paridade não fosse máxima ao longo de toda a história do universo, mas que haveria maior ou menor violação com a evolução do tempo cósmico. E nós calibraríamos hoje essa variação como se fosse uma questão simplesmente de calibragem dos nossos modos de descrever esse processo. Aí você diz, mas onde se poderia determinar isso? A razão principal foi que isso nós pensávamos, embora na época eu não conhecesse as ideias de Sakharov, foi na mesma direção, porque como eu estava interessado só em cosmologia, eu imaginei que isso deveria ter uma dependência cósmica. Assim como o Dirac falava da interação gravitacional com dependência cósmica, eu diria que a interação fraca também teria essa dependência cósmica através dessa violação da paridade. Aí você me pergunta, aonde se veria basicamente esse processo? Como esse processo deve ser, assim como o processo do Sakharov requer um campo gravitacional intenso, isso requeriria também um campo gravitacional intenso, possivelmente lá nos primórdios da nossa fase atual de expansão. E onde se poderia observar isso? Ora, você sabe que uma das quantidades mais importantes do cenário padrão da cosmologia é a determinação da abundância dos elementos químicos no universo.
Se pensa, com bastante razão, que os elementos leves, hidrogênio e hélio principalmente, foram construídos lá atrás, no começo dessa fase de expansão. Os outros elementos mais pesados, parte do carbono, por exemplo, são construídos no interior das estrelas. E por aí vai. Então, na verdade, o lugar natural onde você poderia observar essa violação seria, semelhantemente quase ao que Sakharov argumentava, seria naquela fase primordial da fase de expansão atual do universo. Ou seja, haveria, então, uma pegada, deixado uma pegada na nossa lei de abundância dos elementos no universo. Como, hoje em dia, essa abundância é determinada supondo que não haja uma dependência cósmica da interação fraca, é difícil você convencer os físicos a trabalhar nessa direção que eu propus lá há anos atrás. Aí você pergunta, por que você mesmo não faz isso? Por várias razões, mas a principal é que isso envolve uma análise da técnica de abundância dos elementos no universo que não me atrai fazer. De qualquer maneira, sempre imaginei que isso seria natural, que fosse desenvolvido por pessoas que estivessem na área. Infelizmente, não foi assim que aconteceu. E de uma maneira quase semelhante ao que aconteceu com o Lattes e o Dirac, também não foi adiante. A do Sakharov foi adiante por várias razões que não tem nada a ver com isso que a gente está comentando. Sakharov ficou famoso pelo fato de que, principalmente no Ocidente, ele era uma pessoa que tinha, no primeiro momento, se envolvido fortemente na produção de armas atômicas nucleares, e a bomba nuclear, e depois, como acontece com muitas pessoas, se arrependeu e virou um crítico muito forte do sistema soviético. E isso atraiu a atenção do Ocidente, que nada mais importante naquela época de Guerra Fria do que um físico importante ser contra o regime onde ele está envolvido. Então, isso atraiu as ideias do Sakharov, e ele teve um espaço para conversar, para discutir, além da ideia em si ser extremamente interessante. A repercussão foi de natureza, no primeiro momento, política, hoje em dia não é mais. Da hora, obrigada. Se a gente não tiver mais perguntas, o senhor quer parar por aqui, professor? Se não tiver perguntas, sim, né? Mas enquanto tiver perguntas, eu ainda estou disponível. Cadê a Shaini? Eu não sei, professor, ela anda sumida. Hoje a Camila também não pôde vir. Acontece. Acontece. Acho que por hoje é isso. Tá ótimo. Você me avisa quando a próxima seria a próxima semana, de novo? Isso, próxima quarta-feira de novo, semana que vem. Ok, pessoal. Boa sorte, tudo de bom. Para você também, muito obrigada. Afastem-se dele. Então, Boa semana, professor. Obrigada. Quem quiser continuar aqui, pode continuar na conversa.